Convidado. As infraestruturas da cidade de Quelimane, na província da Zambésia, em Moçambique, pouco ou nada mudaram desde a independência do país até aos nossos dias, aponta o empresário na área da construção civil e obras públicas, Armando Cardoso. Gosto da cidade, pese embora alguns problemas de natureza estrutural que a cidade tem. Esses problemas são decorrentes de várias situações. Esses problemas são caracterizados por infraestruturas que não suportam já o número de habitantes que esta cidade tem, não é? A cidade foi crescendo do ponto de vista populacional, mas do ponto de vista de infraestruturas muito pouco se fez da independência para cá. De modo que há uma pressão bastante grande sobre as infraestruturas que existem. Existe uma população de cerca de 400 mil pessoas, não é? Exatamente, existe uma população de cerca de 400 mil pessoas para as mesmas infraestruturas que existem há 50 anos. Na altura havia quantas pessoas? Estamos a falar aí se calhar de 100 mil pessoas e isso traz uma série de problemas. Felizmente o município conseguiu apresentar o plano de estruturas da cidade, não existia ao longo destes anos todos. A cidade foi construída com base em assentamentos informais. Isso traz grandes problemas do ponto de vista de urbanização, vias de acesso, infraestruturas de energia, de água. E sociais também. E sociais, naturalmente, hospitais, escolas. Hoje quase que é difícil encontrar espaços para infraestruturas sociais, justamente porque ao longo destes anos todos foi-se construindo sem obedecer a um plano de estrutura. Faltou uma estratégia de organização urbana para esta cidade. Exatamente, faltou isso. Nos primeiros anos da independência quase que não se falava de urbanização. Isso trouxe este caos. Qual é que era a prioridade então, a quando da independência em 75? Em 75, o que aconteceu depois da independência foi o êxodo das populações do campo para a cidade. E esse êxodo fez-se de forma não organizada e criou este caos que a gente assiste hoje. O que é que acontece em 50 anos para que essa prosperidade deixasse de existir e para que a província da Zambésia, que então até poderia ser vista como uma capital económica de Moçambique, com os dados que estava a dizer, não é? Com 70% de exportações, com 60% do produto interno bruto do país, o que é que acontece em tão pouco tempo? Uma das coisas foi com a independência de Moçambique. O governo adotou uma economia planificada, centralizada, planificada. Adotou, portanto, um sistema político socialista, comunista na altura, em que a economia da Zambésia foi sempre baseada em grandes companhias majestáticas que atuavam na área da agricultura. Ora, essas companhias foram nacionalizadas e colapsaram. Elas colapsaram e com o colapso delas foi também o colapso da economia da província da Zambésia. Foi o que aconteceu historicamente. Houve uma falta de planeamento económico para gerir o país? Eu penso que, não estávamos preparados. Não estávamos preparados. Diga-se ao bom da verdade que não estávamos preparados para gerir o país ou a província. Como é que um país se prepara para gerir o próprio país? Isto tem muito a ver com a formação das pessoas, não é? Um dos pilares para o desenvolvimento de um país ou para a prosperidade de um país é a formação das pessoas. Portanto, tínhamos gente muito pouco formada e, enfim, não estávamos preparados para assumir tão grande responsabilidade como aquela que assumimos do ponto de vista de gestão da província, gestão política, gestão económica, por aí adiante. Hoje a classe política está formada para gerir o país? Portanto, hoje temos grandes desafios, temos uma classe política já com alguma maturidade, mas isto é um processo dialético, não é? E nunca se tem, sobretudo em países como estes, subdesenvolvidos ainda, nunca podemos afirmar categoricamente que o país está com todos os pressupostos para arrancar ou para avançar. Há grandes desafios, o país continua a ter grandes desafios na área de formação, ainda continua a ter grandes desafios na área de boa governação. Uma última questão que tem que ver com a exploração de gás em Cabo Delgado. Esta exploração de gás se acelerar como tem vindo a ser anunciado, nomeadamente pela necessidade da Europa, que é muito dependente do gás da Rússia e da Ucrânia, há uma grande aposta por parte do Ocidente em Moçambique. Neste momento,
pode vir a transformar o país, essa aposta? Eu creio que sim, essa aposta pode alavancar o desenvolvimento do país, mas eu continuo a dizer que tudo isto tem que estar associado à boa governação, porque temos exemplos de países com enormes recursos, mas que, do ponto de vista de desenvolvimento, nada se verifica. Ou seja, esses recursos não chegam a servir aquilo que deveria ser o objetivo principal, que é contribuir para o bem-estar das populações. Isso tem que estar associado à boa governação. Recente, aqui na província da Zambésia, a insegurança dos insurgentes no norte de Moçambique, apesar da distância de quase mais de 1.500 quilómetros? Não, nunca senti isso. Eu tenho andado pela província toda e pelos distritos, etc., onde eu exerço a minha atividade de empreiteiro e nunca senti isso nas populações. Essa ameaça não existe. E recente-se talvez no turismo? Não, também não. Aqui, não. Nunca senti isso também. Eu tenho conversado, tenho amigos que têm instâncias turísticas, nunca senti esse medo, esse receio do terrorismo aqui na província da Zambésia, nunca. Era um empresário na área da construção civil e obras públicas, Armando Cardoso, o nosso convidado desta sexta-feira.